A mão de Deus. Apesar de salvos, muitos crentes não estão ainda totalmente submissos à vontade de Deus. Por isso, a fim de conduzi-los à obediência, o Senhor usa caminhos os mais diversos. Através do seu Espírito, Ele move os que lhe pertencem, tocando-os com seu amor, para que obedeçam somente a Ele, e só desejem fazer a vontade divina. Muitas vezes, porém, isso não produz o resultado desejado. Então, Deus faz pesar sua mão para levá-los ao ponto em que quer que eles estejam. Vemos sua mão operar, primeiramente, nas circunstâncias. O Senhor pesa sua mão sobre seu povo para esmagar, quebrantar ou amarrar, a fim de que a vontade humana não mais se endureça contra ele. O Senhor não ficará satisfeito enquanto não estivermos totalmente unidos a Ele através da vontade. Para atingir esse alvo, Ele permite que muitos fatos desagradáveis nos sobrevenham. Ele nos deixa ficar tristes, gemer e sofrer. Permite também que surjam muitas cruzes em nosso caminho, para que tenhamos de curvar a cabeça e nos render. Nossa vontade é excessivamente obstinada. Enquanto ela não recebe uma disciplina severa, não obedece a Deus. Sempre que nos submetemos à mão poderosa do Senhor, aceitando voluntariamente sua disciplina, nossa vontade passa por uma nova poda e é mais uma vez entregue à morte. Se, porém, continuarmos a resistir-lhe, mais adiante sofreremos aflição maior para sermos conduzidos à sujeição. O propósito de Deus é despojar-nos de tudo aquilo que se origina em nós mesmos. Todo crente, depois de verdadeiramente regenerado, preocupa-se em observar a vontade de Deus. Alguns chegam a prometer isso publicamente. Outros abrigam esse propósito em secreto. Para nos provar e ver até que ponto nossa promessa e propósito são sinceros, Deus nos submete a despojamentos. Leva-nos a perder bens de natureza material, saúde, fama, posição e serviço. Mais ainda, chega a fazer com que sejamos privados de sentimentos de regozijo, de desejo ardente, da presença e do conforto de Deus. Ele quer mostrar-nos que devemos renunciar a tudo, menos à vontade dele. Se for da vontade de Deus, devemos estar dispostos a aceitar a dor e o sofrimento em nosso corpo físico. Temos de estar prontos, também, para suportar a aridez, as trevas e a frieza. Mesmo que ele venha a despojar-nos de tudo, até mesmo do chamado poder espiritual, devemos aceitar. Ele quer que seus saibam que foram salvos não para seu próprio prazer, mas para realizar a vontade dele. Ganhando ou perdendo, na alegria ou na tristeza, conscientes da presença ou da rejeição divinas, devemos contemplar apenas a vontade de Deus. Suponhamos que fosse a vontade dele nos rejeitar, embora isso seja impossível, será que iríamos aceitar esse fato? Quando um pecador confia no Senhor, seu principal objetivo é ir para o céu. Isso é admissível durante aquele período inicial. No entanto, depois que Deus nos instrui, sabemos que chegamos a crer nele unicamente por causa da sua vontade. Se, mesmo crendo, fossemos para o inferno, ainda assim deveríamos crer em Deus. Não nos importamos mais se ganhamos ou perdemos. Se ir para o inferno glorifica a Deus, estaremos preparados para isso. Naturalmente, damos aqui apenas um exemplo hipotético. Entretanto, devemos compreender que vivemos aqui na terra não para nós mesmos, mas para fazer a vontade de Deus. Nossa maior bênção, nosso mais alto privilégio e nossa glória suprema é rejeitar a vontade corrompida da carne e do sangue, para nos unirmos à de Deus, visando a realização do desejo do coração divino. Como criaturas, não devemos estar preocupados com ganhar ou perder, gloriar-nos ou nos envergonharmos, com a alegria ou com a dor. Não importa o quanto iremos nos humilhar, se isso satisfaz o Altíssimo. Essa é a única maneira pela qual nos unimos a Deus. Duas operações. Para que possamos nos unir com Deus através da vontade, Ele realiza duas operações em nós. Primeiro, sujeita nossa vontade. Depois, subjuga a essência dela. Na maioria das vezes, nossa vontade só se submete ao Senhor em algumas questões especiais. Apesar disso, pensamos que lhe obedecemos plenamente. Lá no íntimo, porém,
temos uma inclinação secreta para a desobediência que aflora sempre que há oportunidade. O propósito de Deus não é apenas controlar nossa vontade. Ele quer também esmagar essa inclinação interior, de tal modo que sua natureza se mostre transformada. A rigor, uma vontade submissa é diferente de uma vontade harmoniosa. A submissão tem a ver com os atos que praticamos, enquanto a harmonia diz respeito à vida, à natureza e à inclinação da vontade. A submissão de um servo se revela na execução das ordens do seu senhor. Já o filho, que conhece o coração do pai, e cuja vontade está em sintonia com a vontade dele, não só cumpre suas obrigações, mas cumpre-as com prazer. A vontade submissa controla as ações. A vontade harmoniosa, além de controlar as ações, possui também um coração unido com Deus. Somente aqueles que se acham em harmonia com Ele conseguem realmente conhecer o coração divino. Aquele cuja vontade não se encontra em perfeita harmonia com a vontade de Deus, ainda não chegou ao ápice da vida espiritual. Ser submisso ao Senhor realmente é bom. Contudo, só chegamos à plena sintonia com Ele quando a graça divina domina nossa vida natural por inteiro. Na verdade, a união de vontades é o auge do nosso caminhar espiritual. Muitos crentes às vezes pensam que já submeteram totalmente sua vontade a Deus, quando, na verdade, não o fizeram. No momento da tentação e da prova, descobrem que ter uma vontade submissa não é o mesmo que ter uma vontade em harmonia com Deus. Percebemos que a ausência de resistência não significa necessariamente ausência de vontade própria. Quem é que não se preocupa em ter algum ganho, ou não guarda um pouco para si mesmo? Quem é que não deseja ouro e prata, honra, liberdade, alegria, vantagem, posição ou qualquer outro bem? Podemos até pensar que não nos importamos nem um pouco com esses valores. Enquanto os possuímos, podemos até não ter consciência do domínio que eles exercem sobre nós. Entretanto, assim que sentimos que corremos o risco de perdê-los, descobrimos o quanto desejamos conservá-los. Uma vontade submissa pode concordar com a vontade de Deus em muitas ocasiões, mas sempre há um dia em que temos de enfrentar uma luta ferrenha entre a nossa vontade própria e a de Deus. E se a graça divina não realizar uma obra mais completa em nós, dificilmente venceremos. A conclusão óbvia, a partir daí, é que não podemos achar que uma vontade submissa seja a perfeição desejada. Embora ela esteja quebrantada e destituída de forças para resistir a Deus, ainda precisa estar em harmonia com Ele. Obviamente, temos de reconhecer que chegar ao ponto de não termos forças para resistir a Deus já é fruto de sua maravilhosa graça. Costumamos dizer que uma vontade submissa já está morta. Todavia, estritamente falando, ela ainda possui um fio de vida que não foi quebrado. Continua a existir nela uma inclinação secreta, uma admiração oculta pelo antigo modo de viver. É por isso que há ocasiões em que ela obedece ao Senhor com menos alegria, menos entusiasmo e menor diligência. Apesar de obedecer à vontade de Deus, permanece ainda uma diferença de gosto que se manifesta em diversas situações. Se a essência do ego tivesse sido inteiramente aniquilada, nossa atitude para com a vontade de Deus seria exatamente a mesma em qualquer situação. Qualquer variação na prontidão, no sentimento e no esforço para obedecer revela que não há perfeita harmonia entre nossa vontade e a de Deus. Bons exemplos dessas duas condições da vontade são a mulher de Ló, os israelitas e o profeta Balaão. Podemos dizer que, quando a esposa de Ló saiu de Sodoma, quando os israelitas deixaram o Egito, e quando Balaão abençoou a Israel, estavam obedecendo à vontade de Deus. Todos foram submissos ao Senhor, e não seguiram sua própria opinião. Mesmo assim, sua inclinação interior não se achava em harmonia com ele. Por isso, terminaram em fracasso. Muitas vezes, a direção dos nossos passos é correta, mas, lá no fundo, nosso coração não está em harmonia com Deus. Assim, acabaremos fracassando. O caminho para a vitória. Deus não pode nos obedecer. Ele é quem quer nossa obediência a Ele, isto é, a sua vontade. E nenhuma outra atitude, por mais nobre, importante e indispensável que seja, pode substituir essa obediência. O que Ele deseja é que façamos sua vontade. Ele mesmo a faz e exige que a façamos também. Sempre que o ego do homem está presente, Deus só vê corrupção.
Os atos que praticamos sob a direção do Espírito Santo são bons e proveitosos. Os mesmos atos praticados só pelo homem têm seu valor grandemente reduzido. Em consequência, o ponto cardeal de tudo não é a intenção do homem nem a natureza das coisas, mas simplesmente a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto que devemos ter em mente. Vejamos agora como a vontade do homem pode entrar em sintonia com a de Deus. Como é que podemos tirar a vontade própria do centro de nossa vida, colocando em seu lugar a de Deus? Tudo gira em torno da vida natural. Quanto mais inflexíveis formos com respeito ao controle de nossa alma, maior será nossa união com Deus. E o que mais impede essa união é a energia da alma. Quanto mais esmagarmos a vitalidade de nossa alma, mais nossa vontade se centralizará em Deus. Nossa nova vida nos inclina em direção a Ele, mas o velho modo de ser da alma a sufoca. O que temos a fazer para chegarmos ao ápice da espiritualidade é abandonar a natureza própria da alma, deixando-a morrer. O homem sem Deus está perdido e qualquer coisa fora de Deus é vã. Tudo que está fora de Deus provém da carne. Qualquer força ou pensamento que não seja do Senhor constitui maldição. Devemos negar nossa própria força e também nossos prazeres. Temos de negar-nos a nós mesmos por completo, em todas as dimensões de nossa vida. Não podemos fazer nada por nós mesmos, mas temos de confiar em Deus, em qualquer circunstância. Precisamos avançar passo a passo, seguindo o caminho de Deus, esperando o tempo dele e satisfazendo as condições divinas. Devemos receber voluntariamente a força, a sabedoria, a justiça e a obra que Deus nos dá. Reconheçamos o Senhor como a fonte de todas as coisas. Assim, alcançaremos a harmonia desejada. Isso é realmente a porta estreita, o caminho apertado. Ela é apertada e difícil porque a vontade de Deus deve ser o padrão para cada passo. Existe apenas uma regra: não dar lugar ao ego. Qualquer desobediência aí nos afasta do caminho. Contudo, é possível obedecer. À medida que quebramos os hábitos, gostos, desejos e anseios da alma, sua natureza própria se desfaz e cessa nossa resistência ao Senhor. Como é lamentável que tantos cristãos nunca tenham passado por essa porta, nem trilhado esse caminho. Outros já entraram, mas não prosseguiram andando pacientemente. Esse período difícil pode ser longo ou curto, mas só ele é o caminho da vida. Essa é a porta e o caminho de Deus. Ele é verdadeiro e seguro. Todo aquele que valoriza a vida abundante tem de andar constantemente nesse caminho. Extraído do livro O Homem Espiritual, volume 3. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.